Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, quero convidá-los para que abra a sua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus, capítulo de número 5. Vamos ler a partir do versículo de número 1. Mateus capítulo 5, versículo de número 1. Diz assim: Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e assentou-se. Aproximaram-se dele os seus discípulos. E ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Versículos 10, 11 e o versículo 12. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Regozijai-vos e alegrai-vos, porque grande é a vossa recompensa nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que vieram antes de vós. Pode se assentar, meus irmãos, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos os irmãos, a vida do nosso pastor, sua família. Quero compartilhar com os irmãos uma mensagem que Deus colocou no meu coração. E esta mensagem eu queria pedir muito assim, para que os irmãos, se possível, redobrasse mesmo a sua atenção. Porque é um assunto, um tema muito importante. E não deixou de ser atual, não deixou de existir, e enquanto a igreja estiver caminhando sobre a terra, sempre vai existir. Só que nós precisamos nos preparar sempre como cristãos, como homens e mulheres de Deus, para esta realidade. Porque estamos vivendo um momento complicado. E nós vamos perceber que está sendo um desafio ser cristão hoje em dia, como sempre foi. E até por isso que eu já vem em meu coração algum tempo já essa palavra queimando em meu coração. E eu vi vários temas, inclusive, a igreja perseguida, sobre esse assunto, né? A gente, quando começa a orar a Deus e pesquisar sobre o assunto, a gente vê muitos temas, né? E um tema que o Espírito Santo colocou no meu coração é esse: o desafio de ser cristão. Porque para nós hoje aqui até está relativamente tranquilo exercer a nossa fé. Ninguém te proibiu de vir aqui. Não vai entrar ninguém aqui dentro até agora, né? Com o armamento na mão, pesado, e colocar na sua cabeça e dizer assim: ou você nega Jesus, ou você morre. Então, para nós aqui local, é isso.
Mas Paulo vai falar aos Hebreus, ele diz que nós deveremos sentir com aqueles que estão presos. É como se nós estivéssemos juntos com eles lá. Então falar sobre perseguição à igreja pode não estar ocorrendo de uma forma cruel aqui, mas a igreja de Jesus é perseguida, sim ou não? Porque a igreja é um corpo. Se um membro do seu corpo adoecer, o corpo não adoece junto? Se um dedo for cortado, o corpo inteiro não sente? Então nós vamos falar de um assunto que é relevante. Muito relevante. É por isso que eu peço para que os irmãos mantenham a sua atenção redobrada. O assunto que iremos tratar hoje é de extrema relevância para nós cristãos. Esse assunto não é atual. Também não é local. E muito menos indiferente. Pois falar sobre perseguição é tocar em uma ferida que não cicatriza. Porque na verdade ela nunca deixa de doer. Não existem cristãos que ainda param de morrer no mundo. Isso ainda não acabou. Outro dia desse eu vi um vídeo de alguns missionários em um país sendo colocados em um saco plástico transparente ao meio-dia e colocado para morrer na calçada. Isso ainda existe. A filha do nosso irmão Marcos veio aqui e leu sobre os países que mais perseguem os cristãos. E é uma realidade latente e existente. É por isso que é uma cicatriz aberta, uma ferida que ainda dói em nós. Porque se ferem os nossos irmãos, também ferem a cada um de nós. E o texto que iremos falar está registrado em Mateus 5, do versículo 10 ao versículo de número 12. Todos nós conhecemos o lindo sermão da montanha, que é sem dúvida o maior ensino, o maior sermão, o maior ensino pregado pelo maior pregador de todos os tempos, Jesus. Nesse sermão, que tem um grande período de pregação, que vai se encerrar apenas no capítulo 7, no versículo 29, Jesus vem falando acerca das bem-aventuranças, ou felizes. E eu quero fazer a leitura desse texto numa outra tradução, para que você entenda o contexto, ou a expressão bem-aventurados. Mateus 5, do versículo de número 3 ao 12, na tradução Viva, diz assim: muito felizes são os humildes, dizia ele, porque o reino dos céus é dado a eles. Felizes são os que choram, porque serão consolados. Felizes são os mansos e simples, porque o mundo inteiro pertence a eles. Felizes aqueles que aspiram por ser justos e bons, porque terão a justiça com toda certeza. Felizes são os que são amáveis e têm misericórdia dos outros, porque eles se mostrará misericórdia. Felizes os que têm coração puro, porque verão a Deus. Felizes aqueles que procuram promover a paz, pois serão chamados filhos de Deus. Felizes aqueles que são perseguidos por serem justos, porque o reino dos céus é deles. Quando vocês forem maltratados, perseguidos e caluniados por serem muitos seguidores, meus seguidores, ótimo! Fiquem contentes com isso. Não, fiquem muito contentes, porque uma grandiosa recompensa espera vocês lá em cima nos céus. Lembre-se, os profetas antigos também foram perseguidos. Jesus vem nos traçando um perfil para todos os que pertencem a este reino. E os que pertencem ao reino choram, são mansos, amam a justiça, praticam misericórdia, são limpos de coração e promovem a paz. Em um mundo onde existe um padrão social, econômico e até mesmo cultural, logo para nós que temos essas atitudes em Cristo, de certo,
seremos diferentes. Sim, somos diferentes. Por quê? Porque nascemos de novo. Porque servimos a Jesus. E logo, ser cristão é ser diferente do mundo. Não existe um meio termo para isso. Ou nós somos, ou nós não somos. E pelo simples fato de sermos cristãos, somos perseguidos. Logo, este padrão não se encaixa mais em mim e nem em você. É por isso que Jesus vai nos dizer: bem-aventurados, felizes são vocês, porque sofrem perseguição. Não sofremos perseguição para herdar o reino de Deus, mas somos perseguidos porque pertencemos ao reino de Deus. A perseguição que vem sobre nós não vai nos dar o reino, não, nós já pertencemos a um reino, e é por isso que somos perseguidos. É por isso que o diabo nos odeia, porque fazemos parte de um plano, de um povo santo que vai morar nos céus. Somos diferentes. Você é diferente. Você é diferente. Você que nos assiste é diferente. Falar sobre perseguição é falar sobre o próprio Jesus, que desde o seu nascimento iniciou-se uma grande perseguição contra a sua vida. E essa perseguição se deu em pelo menos duas áreas: política e econômica, religiosa. A popularidade de Jesus tirou o foco do império romano. E logo incitava a ameaça a Herodes em seu destaque, porque agora ninguém mais falava do império, agora estão falando de um homem que está curando, que está transformando, que está operando sinais e maravilhas, e o foco agora é sobre ele. E isso promove em um homem, em Herodes, uma trama: preciso matá-lo. Jesus foi perseguido pelos religiosos, furiosos com Jesus, pois ele questionava seus cultos, a sua postura, levando e arrastando uma multidão para segui-lo. Porque agora Jesus olha para aqueles grupos religiosos e diz: hipócritas, fariseus, que aparentam ser homens lindos, belos, autênticos, religiosos, mas por dentro vocês são como sepulcros calhados, podres. Ficam aí gritando nas esquinas para apresentar uma oração linda e bela, mas estão vazios por dentro. E nisso foi desfocando dentre eles aquela religiosidade impositiva sobre aquele povo, que era difícil de carregar. E Jesus até vai dizer a eles, a este povo que trazia sobre os seus ombros uma religiosidade pesada, que era impossível de seguir, porque além das leis mosaicas, eles colocavam sobre eles mais de 603 leis impostas, um jugo pesado sobre aquele povo. E Jesus olha para aquela nação, para aquele povo, e diz assim: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu, o Senhor, tenho alívio para cada um de vocês. Isso foi provocando nos religiosos, nos fariseus, uma ira. E logo, precisamos persegui-lo. Jesus era perseguido pelos religiosos por conversar com os pecadores, por se assentar na mesa com publicanos e pecadores, por curar no sábado. Eles procuravam, em todas as maneiras, em qualquer momento, uma maneira de persegui-lo, de caluniá-lo, de falar mal dele, de tentar tramar contra a vida dele. Por 3 anos e meio, Jesus sofreu grandes perseguições que o levaram à crucificação. Ele foi condenado.
e me diz, o que foi a acusação contra este Jesus? Porque agora Herodes vai dizer assim, bom, nenhuma acusação tenho contra este homem. Mas mesmo assim, uma multidão feita sobre ela, uma lavagem cerebral imposta pelos religiosos, eles gritam, crucifica-o! Crucifica-o! É simplesmente isso que aconteceu com Jesus, uma perseguição ferronha que iniciou-se desde o momento em que ele veio à vida, ou pelo menos nasceu como homem, na sua natureza humana. Mas Jesus vai dizer no capítulo 15, no versículo 20 do Evangelho de João, dizendo, recordai-vos das palavras que eu vos disse, nenhum escravo é maior do que o seu senhor. Se me perseguiram, a mim perseguirão a vós. Se obedeceram a minha palavra, igualmente obedecerão a vossa orientação. Existe uma afirmação nessas palavras de Jesus, eu fui perseguido, e tenham certeza que vocês também serão. Não é uma possibilidade, é uma certeza. A igreja de Jesus passou e está passando por perseguição. Jesus vai dizer em Mateus 10, 25, basta ao discípulo ser como seu mestre, e ao servo como seu senhor. Se chamaram de Beelzebul, cabeça da casa, quanto mais aos membros da família. Jesus está dizendo, se disseram que eu estava cheio de demônios, o que vão dizer sobre vocês? A igreja não está numa bolha, inibida, protegida dos males. Muito pelo contrário, Jesus Cristo, desde o primeiro sermão ao mundo, ao último, ele disse, no mundo vocês vão ter aflições. Mas a igreja precisa estar preparada para essa realidade. A igreja, como nós num corpo, precisamos estar preparados para defender a nossa fé e continuar a nossa marcha, porque a cabeça da igreja já triunfou. A cabeça da igreja se chama Jesus Cristo de Nazaré. Bom, se foram capazes de chamar de Beelzebul a Jesus, o que poderão dizer de nós? Você jovem, você irmão, você irmã, o que você está disposto a ouvir por se considerar cristão no seu trabalho, na sua faculdade? O que nós estamos dispostos a ouvir por se dizer que sou cristão na minha rede social? Será que nós estamos preocupados com as chacotas? Será que nós estamos tão preocupados com aquilo que virá sobre nós? Chamaram Jesus e disseram que ele estava cheio de demônios. Mesmo assim, ele continuou pregando a palavra. Bom, como disse acima, assim, esse assunto não é de agora. O próprio Jesus disse também que perseguiram foram os profetas antes de vós. Você não vai se lembrar de Jeremias. Você não vai se lembrar do profeta Isaías, que foi cerrado ao meio. Você não vai se lembrar de Moisés. Você não vai se lembrar de Davi, você não vai se lembrar dos homens que foram perseguidos porque pregavam a palavra e anunciavam a ira de Deus. Não diferente das palavras de Jesus, logo após a sua morte, agora seus discípulos começam a sofrer grandes perseguições. Não somente eles, mas todos aqueles que se diziam adeptos de Jesus, aqueles que acreditavam em Jesus, que professa essa fé. Temos relatos e fatos extremamente covardes contra a igreja em sua história. No passado, um mar de sangue. Cristãos sendo torturados, queimados, chicoteados, lançados aos leões, servindo como espetáculo no Coliseu Romano. Sendo costurados dentro de pele de animais. Sabe o que é abrir um animal? Arrancar tudo que tem dentro e colocar
um cristão vivo lá dentro e costurar e jogar os animais para que os animais assim comam. Sendo costurado dentro dos cristãos animais, porque eles costuravam os animais, os cristãos dentro dos animais, depois eles pegavam alguns animais e costuravam dentro dos cristãos. A nossa caminhada até aqui foi varrida e lavada com sangue dos nossos irmãos, os mártires. Foram arrastados nus pelas praças, apedrejados, torturados. Usaram nossos irmãos como cobaia para as guerras. Nós estamos aqui hoje livres, aqui no Brasil até então livres, podemos sentar aqui, levantar a mão para o céu, dar glória a Deus, cantar com um grupo de louvor, Deus proverá, glória a Deus. Mas a igreja primitiva, na época de Nero, quando ele incendeia Roma e coloca a culpa nos cristãos, sabe o que eles fizeram? Colocaram os cristãos, muitos deles até dentro das igrejas, trancaram a igreja e atearam fogo neles. E às vezes, pastor, nós temos a oportunidade de estar aqui, de assentarmos nestes bancos, pegar a Bíblia na mão, a harpa, e cantar com a nossa irmã Wanda o hino 212. Soldados somos de Jesus, sem ter um guarda na porta. E às vezes não entregamos o nosso melhor culto. Eu falo de mim. Mas sabe o que não impediu a marcha da igreja? Sabe o que não parou a igreja? Aos séculos dos séculos, aos anos dos anos, entrava anos e saía anos, a igreja perseguida de maneiras diferentes, de aspectos diferentes, de momentos diferentes, mas a igreja caminhando. Eu vou dizer de novo, porque eu acho que você não entendeu. A igreja caminhando. A igreja caminhando. Aí eu me lembrei das palavras de Jesus. Quando Jesus Cristo disse para Pedro: esta é a minha igreja. Esta aí é a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Não vai prevalecer. Todos nós lembramos do apóstolo Paulo. Abra sua Bíblia comigo em Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Quando ainda expirava ameaças contra a igreja de Jesus, e em suas mãos havia uma carta da sinagoga de Damasco para perseguir esses irmãos, os cristãos. Porém, no caminho foi interpelado por Jesus, que lhe dizia, Atos 9, versículos 4 e 5. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus. Porque tu persegues a este povo? Porque tu persegues a esta igreja? Jesus vai dizer: porque tu me persegues. Eu vou te dizer uma coisa. Bom, a ideia de Paulo é: ô Saulo, eu vou sair daqui e eu vou para Damasco, eu vou perseguir os cristãos, eu vou arrastá-los e eu vou trazê-los presos para serem mortos aqui. Essa é a ideia inicial dele. Mas a pergunta que eu faço: Paulo chegou em Damasco? Se a ideia é chegar em Damasco, ele chegou em Damasco? Atos capítulo 9, versículo de número 8. Então se levantou Saulo da terra e abriu os olhos e nada podia ver. E guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Espera aí, ele chegou em Damasco. Só que os planos de Paulo não eram os planos de Jesus. Porque os planos de Paulo era: eu entro em Damasco para perseguir os cristãos.
Mas os planos de Jesus você vai sair de Damasco sendo perseguido. Você não vai entrar em Damasco para matar. Você vai entrar em Damasco para pregar Jesus como único e suficiente Salvador. Bom, a resposta está aí. Paulo entrou em Damasco. Esse era seu objetivo. Mas existe uma outra pergunta. Como Paulo entrou em Damasco? Glória a Deus nas alturas, porque o plano de Jesus não falha. Porque agora de perseguidor, ele passa a ser perseguido. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 23 e versículo de número 25. Vai dizer assim: tendo passado muitos dias, os judeus decidiram entre si, o quê? Matá-lo. Irmãos, alguns dias depois dele intentar em seu coração em matar a igreja, agora eles estão tentando matá-lo. Mas olha o que Jesus vai dizer no versículo de número 16: e eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Mas aí a Bíblia vai dizer no versículo de número 22, olha que lindo: Saulo, porém, se esforçava muito e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que Jesus era o Cristo. Sabe o zeloso pela lei? Agora ele se esforça muito para provar que não, ele é o Salvador. Ele é Jesus. E todo mundo estava confuso e dizendo: mas espera aí, esse aí é o perseguidor? Ou esse aí é aquele que se converteu no caminho? Quem é este? Mas aí Paulo começa a pregar em Damasco. Paulo começa a anunciar em Damasco. E vão culminando contra ele para matá-lo. Mas no versículo 24 vai dizer: os seus planos, porém, chegaram ao conhecimento de Saulo. E como eles guardavam as portas, tanto de dia quanto de noite, para poder tirar-lhe a vida, não tinha por onde ele sair. Eles guardaram os muros. E Paulo estava ciente, ou Saulo, de que eles queriam matá-lo. Mas olha o que a Bíblia vai dizer: os discípulos o levaram de noite e o desceram dentro de um cesto pelo muro. Falou: rapaz, você achou que você ia entrar aqui para matar os cristãos, né? Você vai sair daqui perseguido, porque isso é a igreja, isso é ser parte do corpo de Jesus. Se perseguiram a mim, certamente perseguirão cada um de vocês. Bom, mas há uma pergunta para se fazer: o que é perseguição? Porque nós estamos falando muito sobre isso. O que é perseguição? No Aurélio, a perseguição significa correr ou ir atrás. O efeito de perseguir é a ideia do carro de polícia atrás do ladrão. O ato, a ação de ir atrás. No texto bíblico, significa fazer correr ou fugir, afugentar, escapar, correr prontamente, a fim de capturar uma pessoa ou coisa, correr atrás, correr com determinação, figurativamente de alguém que, numa corrida, dispara em direção ao ponto de chegada. Perseguir de um modo hostil, de qualquer forma, seja qualquer maneira, incomodar, preocupar, molestar alguém, perseguir, manter, maltratar, sofrer perseguição por causa de algo ou por uma habilidade, correr atrás, seguir. Bom, olhando para esse significado, a conclusão bem lógica é que Satanás persegue a igreja porque ele não quer que a igreja alcance o seu alvo. Você não pode ser cristão. Você não deve ser cristão. Você tem que parar a sua vida. Você não pode professar a sua fé. Você vai dizer que você é cristão na faculdade?
Você vai dizer no seu trabalho que você é cristão. Não, eu não quero isso. Você não pode atingir o seu alvo. Mas ele está errado. Porque nós estamos olhando para o alvo. E nós estamos caminhando. Deixando as coisas que para trás ficaram. Olho para as que estão à frente de mim e prossigo para o alvo. E o meu alvo é Jesus. O objetivo do diabo é inibir, atrapalhar o progresso da igreja. Porém, nas duas interpretações, o sentido de perseguição é perseguir quem está na frente. Sabe por que o diabo está perseguindo? É bem lógico. Porque a igreja não está parada. Oh, glória a Deus, irmão. Você não vai glorificar Jesus por isso. Sabe por que o diabo tenta matar a igreja? Porque ela está caminhando. Sabe por que o diabo tenta perseguir a igreja? Porque ela está caminhando. Sabe por que o diabo tenta matar os cristãos missionários? Porque a igreja está caminhando. Sabe por que o diabo persegue você? Porque você está caminhando. Você não vai glorificar a Jesus. A igreja está caminhando. E sabe por que a igreja caminha? Porque tem alguém do lado dela que disse assim: eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Nós estamos caminhando. Nós estamos caminhando. Glória a Jesus, nós estamos caminhando. E nós não vamos parar, irmãos. Nós não vamos parar como um organismo vivo. A igreja não para. A igreja caminha. A igreja caminha, a igreja caminha. Jesus ainda salva o pecador. Jesus ainda transforma vidas. Jesus ainda salva o ladrão. Jesus ainda salva a prostituta. Jesus ainda transforma a vida do alcoólatra. A igreja é um organismo vivo. A igreja caminha. E o diabo não está contente com isso. Nós somos diferentes. A igreja de Jesus sofreu duras perseguições ao longo da história. Você nunca leu? Leia a história aos Hebreus ou o livro dos mártires. Quantos irmãos mortos, quanto sangue derramado, que foi até, e que é até os dias de hoje. Quantos cristãos tiveram que cultuar nas cavernas, porque nem em seus lares eles podiam professar a sua fé. E Jesus vai até dizer aos discípulos: quando vos perseguirem, mudam de cidade. Quando vos perseguirem, mude de cidade. Sabe o que Jesus está dizendo? Não é que vocês estão correndo da perseguição. A perseguição está fazendo com que vocês levem mais longe a mensagem cristocêntrica. Aí Jesus vai dizer: até que vocês tenham percorrido toda a cidade. Sabe qual é o propósito? Persegue a igreja. E o diabo está perseguindo a igreja, e a igreja caminha. O diabo está perseguindo a igreja caminha. Onde a igreja passa, a palavra é pregada. Onde a igreja passa, vidas é transformadas. Aí Jesus está dizendo: te perseguem aqui, muda para lá, vai para lá e prega a palavra. Sai daqui, vai lá e anuncia o evangelho. E aonde a igreja vai pisando os pés, Jesus vai mudando, vai transformando, vai salvando, vai curando. E o reino das trevas vai perdendo, e o reino dos céus vai saqueando o reino das trevas. E o nome de Jesus é glorificado. É uma estratégia de Jesus. Aqui no Brasil não sofremos uma perseguição hostil, feroz sobre a nossa fé, assim como nos países da janela 1040. Mas olha o que a Bíblia vai dizer em Hebreus 13:3. Lembre-se dos que estão na prisão, como se prisionados com eles. Eu posso perguntar para você, com toda essa liberdade cristã: a igreja é perseguida? E aí o que Paulo está dizendo? Lembre-se dos que estão presos, como se estivessem aprisionados com ele. Irmãos, nós não estamos indiferentes a essa realidade, não. É por isso que é lindo quando a filha do irmão Marcos vem aqui e pede para orar pelos cristãos, porque a dor deles é a dor dela. E eu estive lendo, pastor, alguns relatos de alguns cristãos que estão presos. Irmão Marcos,
E eles diziam que o maior sentimento de liberdade que permeou o coração deles foi quando eles foram proibidos de falar de Jesus. Eles nunca se sentiram tão livres, tão soltos. E às vezes nós estamos tão presos em um país tão livre. Lembre-se dos que estão presos como se estivesse preso com eles, dos que estão sendo maltratados como se vocês mesmos estivessem sido maltratados. Deixa eu fazer uma pergunta para você e para mim hoje. Nós derramamos uma lágrima por aqueles cristãos que foram mortos lá? Você derramou? Eu derramei? A gente chorou? Porque a gente chora diante de tanta coisa, né, irmãos? A gente chora diante da novela. A gente chora diante do time que perde. Mas tem cristãos morrendo, colocados em um saco plástico, descidos em grades no meio de um rio, ateados fogo aos pés. Eu vi uma história, e eu não vou me lembrar o nome, porque é aquilo que eu digo, eu sou maravilhoso em lembrar nome. E ele foi amarrado em uma cruz, e colocaram palhas secas ao pé da cruz. John Hus. E disseram assim: se você negar, nós te tiramos daí. O que ele disse, pastor? Acenda depressa. Acenda depressa logo essa fogueira. Eu quero me encontrar com o meu Senhor. Oh, igreja de Jesus. Esses irmãos se prepararam. E como nós estamos? Será que se colocarem uma arma na minha cabeça aqui, Alex, e falar: e aí, Alex, você vai negar a fé ou vai continuar crendo? O que eu vou dizer? A estratégia de Satanás para nós está aí. Porque aqui no Brasil, sim, lógico, não tem uma arma na nossa mão. Mas se você acha que nós não somos perseguidos, você está enganado. Quem estava na escola dominical hoje de manhã? E o que nós dissemos hoje? Irmãos, jovens, se preparam. Daqui a pouco vão chegar 2 currículos numa faculdade. E o currículo daquele que é pastor não vai poder dar aula. Porque ele vai estar proibido de falar certas coisas, sabe? Teve um homem, um professor que foi expulso da faculdade. E não é porque ele quis pregar a Bíblia, não. É simplesmente porque ele disse que no nascimento nasce homem ou nasce mulher. E simplesmente expulsaram ele de lá. Há 15 dias atrás, eu conversando com um pai de família, ele disse: Alex, eu não sei o que eu faço com a minha filha, porque ela está se sentindo um peixe fora d'água na sala de aula. E é isso que vai acontecer com os seus filhos daqui a pouco. Porque aqui, o diabo não quer arrancar a Bíblia da sua mão, ele quer arrancar a fé do teu coração. Ele quer amordaçar a nossa boca. Mas quando chamaram Pedro, e quando chamaram Jesus, diante daqueles homens hostis, que crucificaram o nosso mestre, e disseram para eles: vocês vão continuar pregando Jesus? Sabe o que eles disseram? Cheios do Espírito Santo? Sim. Mas vocês vão morrer. Não tem problema. A Bíblia diz que nós devemos estar prontos para defender a nossa fé. E é por isso que o Espírito Santo colocou essa mensagem no meu coração. Igreja de Jesus. Não é tempo mais. Se nós estávamos brincando de ser cristãos, vamos parar. Porque até para pregar para os nossos índios, indígenas, estão sendo proibidos no Brasil. Você acha que isso vai chegar onde? O relativismo, onde tudo é normal, onde tudo é tranquilo, isso não é perseguição contra a igreja?
no epicentro da pandemia, aonde que é o problema? A igreja, vamos fechar a igreja. Igreja, ouçam as palavras de Jesus. Se perseguiram a mim, vão perseguir vocês. Mas vocês são bem-aventurados. E eu vou dizer porque eu vou encerrar aqui. Porque no texto que nós lemos, em Mateus capítulo 5, versículo de número 10, vai dizer assim: felizes aqueles que são perseguidos por serem justos, pois o reino dos céus é deles, é de vocês. Quando vocês forem maltratados, perseguidos, caluniados, por serem meus seguidores, vão perseguir, vão caluniar. Sabe o que é levantar calúnia, irmãos? Mentiras. Será que nós não estamos passando por isso mesmo? Mas Jesus vai dizer assim, olha, ótimo, eu estou numa tradução viva, tá? Fiquem contentes com isso. Fiquem muito contentes. E é aqui que está o segredo. Por que nós somos felizes? Porque uma grandiosa recompensa espera vocês lá nos céus. Podem perseguir a igreja, mas nós sabemos o que está nos aguardando. E o apóstolo Paulo disse: porque eu estou certo que as aflições deste tempo presente não se pode comparar com a glória que em nós há de ser revelada. O apóstolo Paulo vai dizer em 2 Timóteo, no capítulo de número 4, no versículo de número 7 e 8: combati um bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará não somente a mim, mas a todos quanto amam a sua vinda. Glória a Jesus. Vamos ficar em pé, meus irmãos. Deus abençoe a vida de vocês. Quero apenas fazer uma oração e pedir para que Deus nos dê força, que o Espírito Santo continue nos fortalecendo, para que nós continuemos caminhando, porque a marcha da igreja não vai parar. E nesse momento, irmãos, eu quero pedir para que você ore pelos missionários. Ore por eles, os que estão sendo perseguidos e proibidos de falar do nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, ó Jesus, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Ó Espírito Santo, assim como foi em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, a qual o Senhor desceu do céu como um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa, preparando a mente, o corpo e a fé dos discípulos para tudo que viria. Nos prepara, Senhor, prepara a nossa vida. Tempos difíceis estão vindo por aí contra a sua igreja aqui no Brasil. Mas nós te pedimos, Espírito Santo,
nos fortaleça como seus filhos, para que não negamos a nossa fé, mas que continuamos engrandecendo e pregando o teu nome, independente do que venha. Como igreja do Senhor, continuamos caminhando. Abençoe a tua igreja, o teu povo. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém.